A interseccionalidade é um termo que ganhou força no Brasil, especialmente a partir da última década. E quando eu digo que é um termo que ganhou força, é porque, para além da academia, ele passou a ser muito utilizado nos movimentos sociais, nas redes sociais, na produção muito abrangente brasileira. Mas quando nós vamos buscar a história desse termo, interseccionalidade, descobrimos que é um termo muito mais antigo que isso. Ele foi registrado pela primeira vez nos finais dos anos 80 por uma professora chamada Kimberly Crenshaw, que é uma norte-americana, jurista, mas também interessada em assuntos sociológicos, que desenvolveu esse termo para lidar com a problemática das opressões e das desigualdades da experiência norte-americana, tentando dialogar com a questão de gênero e com a questão racial. A interseccionalidade, segundo a Kimberly Crenshaw, que foi a autora que formulou esse conceito, ela disse assim, num texto que nós temos traduzido em língua portuguesa, em 2002, que é a tradução que chegou ao Brasil. Ela diz assim: a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. O que isso quer dizer? Um termo estranho, sociológico, duro, mas a ideia é de que a interseccionalidade é a proposta de um conceito que busca compreender os problemas sociais, explicar os problemas sociais amplos, estruturais, e as dinâmicas também desses problemas, porque os problemas não são estáticos, eles são dinâmicos, eles interagem, a partir de múltiplos eixos, não só sobre o viés racial, não só sobre o viés do patriarcado, não só sobre o viés da exploração de classe. Ela tem como proposta a interseccionalidade fazer articular esses múltiplos eixos que geram a subordinação, que geram a hierarquia social, que geram a exploração das pessoas, dos grupos. Então, o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios que geram desigualdades. Esse termo ganha força no mundo, não só na academia norte-americana, mas ganha força no mundo, e hoje nós podemos dizer que a interseccionalidade é um conceito que pode ser compreendido a partir de vários registros distintos. Nós podemos falar que a interseccionalidade é um conceito acadêmico das ciências sociais para pensar desigualdades, como a Kimberly Crenshaw pensou, as desigualdades jurídicas, desigualdades sociais e econômicas, mas também nós podemos pensar que a interseccionalidade se mutou, teve uma mutação, e ela também pode ser entendida como uma ferramenta de intervenção política, como os movimentos sociais se apropriaram desse conceito. E também órgãos como a ONU se apropriou dessa ferramenta, entendendo-a como um instrumento político de intervenção, de enfrentamento das desigualdades. Mas nós também podemos pensar a interseccionalidade como uma identidade coletiva, ou seja, alguns agentes, alguns movimentos sociais, principalmente mulheres, preferiram se valer da interseccionalidade como um jeito de se autonomear. Então, no Brasil, você pode encontrar, por exemplo, feministas interseccionais. Elas se autonomeiam, status público, feminismo interseccional. Então, a interseccionalidade pode ser uma identidade coletiva. E também a interseccionalidade pode ser uma experiência, uma forma de nomear. Muitos ativistas, muitas pessoas nomeiam as suas formas de opressão, o jeito como as pessoas percebem as desigualdades múltiplas, as violações de direitos humanos, os desrespeitos que as pessoas sofrem no cotidiano, tendo suas imagens depreciadas, até o extermínio mesmo, o extermínio como assassinato, pode ser entendido a partir de uma perspectiva interseccional, porque as pessoas
percebem que a violência ela se dá a partir de múltiplas experiências. Por exemplo, se vive num território em que a violência se expressa de maneira mais sistemática, se a pessoa carrega características como cor, o próprio gênero, as condições de classe, enfim, todas essas formas de exploração sociais e desigualdades se expressam no corpo, e isso também pode ser visto de uma perspectiva interseccional. Então, tudo isso para dizer que a interseccionalidade, ela surge como um conceito acadêmico e de intervenção jurídica, mas sofre mutações e pode ser referido hoje a partir dessas múltiplas possibilidades. Bem, qual é a vantagem, né? Qual é o uso, qual é a importância desse conceito para a questão racial no mundo hoje? É importante porque até então, os agentes procuravam, né, as pessoas procuravam se referir ou essa questão da mulher, essa questão do negro, essa questão indígena, essa questão da pessoa que vive em favela, enfim. E a partir do conceito de interseccionalidade, essas experiências não são suprimidas, elas não são hierarquizadas, elas são experiências que podem ser articuladas de modo a se expressarem mutuamente. Quer dizer, você pode se dizer, olha, eu sou uma mulher negra, ou eu sou uma mulher indígena, eu sou uma mulher lésbica, enfim, o jeito de se autonomear e o jeito de enfrentar e entender os problemas sociais, as suas vivências, sua percepção desses problemas, isso tudo passa a ter um conceito, né, um enquadramento que dê conta dessa diversidade, dessa variabilidade, sem suprimir, ofuscar ou hierarquizar. Então, é nesse sentido que o conceito de interseccionalidade se tornou um conceito, digamos, útil para pensar a realidade social e para nomeá-la.